Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje eu tenho certeza que é atualíssimo, polêmico e é o debate da vez. A gente vai falar hoje sobre inteligência artificial, como utilizar a inteligência artificial na loja de maneira prática e de maneira a melhorar os nossos resultados. Então, fica comigo que é um tema quente e eu vou trazer novidades para você que eu tenho absoluta certeza que fazem toda a diferença na sua loja. Não tenho dúvida disso. Então, bom, antes de começar, os recadinhos básicos de sempre, né? Deixa o seu like aqui agora. Eu sei que tem muita gente que assiste, gosta e esquece, simplesmente esquece. Então, deixa logo o like para você não esquecer. Não é? Verifica se você é inscrito aqui também. O que tem de gente que acompanha os nossos conteúdos e simplesmente esquece de se inscrever, não é? Se inscreve aqui no canal. Você sabe que sendo inscrito e clicando ali no sininho, você vai ser notificado quando a gente publica conteúdos novos, né? Então faça isso que é bom para você e você nos ajuda muito. E deixe seu comentário, não é? A sua opinião, a sua dica, a sua sugestão, a sua crítica, enfim, é sempre muito bem-vindo. Essa interação nos ajuda com o engajamento do algoritmo da plataforma, né? E a gente interage, eu conheço a opinião de vocês, beleza? Então é isso. Então vamos ao tema de hoje, que esse é um tema extremamente relevante e atual e faz uma diferença assim absurda dentro da loja. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vê essa polêmica, a inteligência artificial, qual é o impacto da inteligência artificial no dia a dia, até sobre a cultura, sobre as crianças, né? Enfim, a gente sabe que esse debate é rico e enfim, há muita polêmica aí envolvida. Por outro lado, existe o lado prático disso também, que é como que a gente usa hoje a inteligência artificial dentro da loja, por exemplo, para melhorar nossos resultados. Será que é possível? Bom, não só é possível, como já está em prática com resultados extraordinários. E muita gente nem sabe disso e não pode usufruir. Então, primeiro, é possível. Segundo, os resultados são extraordinários. E terceiro, talvez até mais importante de tudo, com investimentos ínfimos, ou seja, com baixo impacto no custo operacional da implementação da inteligência artificial hoje no dia a dia. É possível isso? Claro que é. Vem comigo. Se você acompanha nossos conteúdos, você já deve ter ouvido eu insistentemente dizer que quem compra à vista compra pouco. Eu sei que esse é um assunto polêmico, toda vez que eu levanto esse debate, um Deus nos acuda. Porque isso, porque aquilo e tal, a venda a prazo é ruim, bom é vender à vista. E aí a hora que eu começo a questionar, bom, vender à vista é bom? Claro, se eu olhar do ponto de vista do meu caixa, dos meus recursos disponíveis, é indiscutível. Se eu perguntar para alguém, você prefere estar com o dinheiro logo na mão ou esperar para receber esse dinheiro e correndo algum risco ou tendo algum custo aí? A resposta é óbvia. Não, eu prefiro estar logo com o dinheiro na mão. Agora, se eu disser assim, pois você prefere estar com o dinheiro na mão e não fidelizar o seu cliente, ou você prefere ter o dinheiro na mão, mas ter um cliente que não valoriza você? Não é? Só compra de você quando você tem um preço mais baixo. Se o seu concorrente tiver um preço mais barato, ele vai comprar lá. Não vai valorizar a sua loja, não vai reconhecer os investimentos, os valores, aquilo que você tem de diferencial dentro da sua loja. Bom, essa é uma pergunta que já começa uma certa provocação. Terceiro, você prefere ter um recurso disponível no seu caixa com pouco lucro ou você prefere equacionar essa relação com o seu cliente, com o meio de pagamento e otimizar o seu lucro? Como assim? Bom, quem compra à vista quer preço, a gente sabe disso, tanto que a expressão mais comum que os clientes colocam quando vão comprar à vista é: eu vou pagar à vista, quanto você vai me fazer de desconto? Quanto é que você vai me fazer? Não é? Eu quero desconto, vou pagar à vista e assim por diante. Então a gente sabe que quando você focaliza na venda à vista, você derruba as suas margens. Por quê? Porque é por preço que você está competindo. E aí tem sentido essa colocação que eu trago. Se o cliente fala que o que ele está valorizando é preço, então se o seu concorrente estiver mais barato, né, é óbvio que esse cliente vai dar preferência por comprar no seu concorrente. Por quê? Porque o único valor que ele está dando ali nessa transação é para preço.
percebe? E se você não tem o melhor preço, dificilmente você vai conseguir finalizar essa venda. Percebe o que eu estou dizendo? Daí a afirmação com absoluta certeza de que esse cliente, quando você disputa preço, não é fiel. Então você não tem, é incompatível você falar em fidelização de cliente e disputar o cliente ou a venda por preço. Percebe o que eu estou dizendo? Ok, aí sobra o outro lado. Tão ou mais impactante do que isso tudo que a gente já colocou, que é o ticket médio. O cliente, quando compra à vista, compra pouco, não é? Eu costumo brincar e dizer assim, olha, se você quer vender um carro, o valor equivalente a um carro para o cliente acha um banco, parcela em 36, em 48 vezes que ele compra, né? Ou seja, se você fizer caber dentro do bolso do cliente, criar as condições que ele possa pagar esse produto, eles querem comprar mais, eles querem os produtos melhores, de mais qualidade, os produtos mais caros, que têm mais prestígio, mais status, não é? Com certeza, os clientes gostam de comprar, de ter, de adquirir, né, de usufruir dos bens, etc. e tal, mas a gente não consegue consumir tudo por uma questão simples, por uma limitação de renda. É impossível, a gente não consegue consumir tudo aquilo que gostaria, não é verdade? Agora, se você cria as condições para que esse cliente tenha acesso, que ele compre, que ele finalize, né, as pessoas compram. Então, o ticket médio ele está diretamente relacionado com o plano de pagamento, né? A disponibilização de um plano de pagamento mais alongado, isso vai impactar diretamente no ticket médio. E o que isso significa na prática também? Significa o seguinte: se eu vendo à vista, meu ticket médio à vista, ou seja, quando o cliente paga em dinheiro, no débito ou no Pix, está aí por volta de R$100, por exemplo. Quando você olha um plano mais alongado, de 6, de 8, de 10 vezes na loja, o ticket médio vai lá para 6 a 8 vezes a mais do que esse valor que eu vendo à vista. Mas ok, vamos lá, vamos multiplicar por 5. Né? E se você duvida disso, faz a medição aí na sua loja. Levanta, mapeia, faça esse mapeamento que você vai perceber que isso é uma realidade. É só separar as vendas que você faz à vista, não é? O total faturado divide pela quantidade e você vai ter, nessa modalidade especificamente, quanto é que é o valor médio da venda que você fecha, né? O ticket médio. E aí você pega plano de pagamento por plano de pagamento. E quando eu vendo no cartão para 30 dias direto, e quando eu vendo parcelado em 2, em 3 e assim por diante. Se você tem um crediário na loja, né, em 2, em 3, em 4 e assim por diante. Quando você faz, é assustador. Você vai perceber que os planos mais alongados chegam a dar 6 a 8 vezes a mais do que quando você vende à vista. Ou seja, se o seu ticket médio à vista está lá por volta de R$100, você pega um plano de 6, de 8 vezes, vai estar lá 600, 700, 800 reais, e é uma realidade que a gente encontra na loja. Nas lojas por aí, isso eu não acho isso, a gente tem esses dados, esses levantamentos que a gente faz, que a gente acompanha, e isso já há muitos anos, e é essa a realidade que a gente encontra. Ok, dado todo esse cenário, aí vem as outras questões. Ok, Hermelino, mas para eu trabalhar eu já entendi, mas para eu trabalhar com a venda parcelada, eu tenho alguns impactos na loja. Um deles, não é? E a ferramenta mais poderosa que você tem para garantir um cliente fiel, garantir que você consiga praticar as margens melhores, mais elevadas e que você consiga fidelizar esse cliente, é uma ferramenta chamada crédito. Né? É dar crédito para o seu cliente, porque dessa maneira o cliente consegue comprar mais, você deixa uma ferramenta poderosíssima na mão da equipe, que é trabalhar o cliente, mostrar mais mercadorias, as mercadorias de valor mais alto e mostrar os parcelamentos, a facilidade da aquisição. Só que quando a gente traz esse assunto para o lojista, a maioria, nossa, arrepia, aí começa a polêmica, né? Por quê? Porque dar crédito é ruim, porque dar crédito é tomar cano, porque dar crédito tem inadimplência, porque dar crédito é difícil fazer uma análise, porque dar crédito tem um fluxo de caixa. E aí começam todos esses levantamentos a respeito de como trabalhar com crédito na loja, né? Se você, eu sei que se eu der crédito eu vou vender muito mais, mas aí eu vou ter problema na minha loja. É aí que entra o tema que eu estou trazendo hoje. Não, hoje não mais. Não é? Porque não é mais dessa maneira que a gente dá crédito dentro da loja. E eu falei em fidelização, né, dos nossos clientes através do crédito. Por quê? Porque ainda que você parcele com cartão de crédito, e isso está muito disponível dentro das lojas, o limite do cartão é do cliente, não é da loja. Não é? O que eu quero dizer com isso na prática? Porque se você tem lá uma loja de calçados, por exemplo, eu tenho uma loja de calçados femininos, né? Ok,
Mas se a minha cliente, no caminho que ela estava vindo para a minha loja, ela parou numa loja de celulares e comprou o último modelo que foi lançado aí do iPhone, né, e passou no cartão, dividiu, ela pode ter tomado o limite do cartão e ficar sem limite disponível. E aí ela não consegue, não, o sapato vai ter que esperar, né? A bolsa não vai dar para trocar agora. Por quê? Porque eu não consigo trocar o celular, eu não consigo... as necessidades de aquisição são muito maiores do que a nossa capacidade de consumo. Tirando aí 1% das pessoas que, né, são ricas, milionárias, e isso não faz diferença, o grande mercado, né, a grande maioria dos nossos clientes, simplesmente não tem renda para consumir tudo aquilo que deseja, o que gostaria, o que precisa, não é verdade? Então, tanto que a palavra economia vem daí, né? A gente precisa, as necessidades são maiores do que os recursos, e aí a gente precisa sempre estar decidindo o que é que compra, o que é que... E aí competir nesse mercado é muito mais complexo. Então, quando você está competindo com uma arma que você não tem controle, por quê? Porque se o cliente está comprando com você somente através do cartão, ok, é uma excelente modalidade de fechamento de vendas. É muito melhor do que ficar só no à vista, em termos de faturamento, de alavancagem, etc. Tal, né? Mas, e depois eu aprofundo isso aí, eu sei que tem muita gente que fica assim, mas isso aí, depois como é que eu resolvo? Eu vendo e depois não tenho dinheiro para pagar as contas e tal, eu já chego lá, né? Mas focalizando aqui, que eu acho que esse é o ponto central da nossa conversa, e quem entender isso aqui transforma assim, muito rapidamente os seus resultados. Eu digo isso por experiência. Eu tenho mais de 30 anos de mercado trabalhando e a gente resolve muito rapidamente assim, a transformação das lojas, de redes de lojas, focalizando as estratégias para a gente trabalhar com crédito. Como é que funciona isso na prática? Quando eu comparo, por exemplo, com um cartão, eu não tenho controle sobre o limite. Como que eu teria, então? A palavra é crediário. Por quê? O cliente, quando tem limite na sua loja, onde ele pode usar esse limite? Ele só pode usar na sua loja. Então, começa por aí. Quando você tem um recurso, uma modalidade de relacionamento com o seu cliente, onde você dá um limite para esse cliente, não é? Ele só pode usar na sua loja. Ele não tem como usar o limite que ele tem na sua loja no seu concorrente. Então, esse é o primeiro e assim, profundo pilar de diferenciação. Segundo, não se faz mais análise de crédito como se fazia antigamente. Antigamente, para você fazer um crediário na loja, né, a pessoa sentava, documento, comprovante de renda, comprovante de residência, 3 referências, onde é que você já comprou, etc. e tal, quanto é que você ganha, onde é que você trabalha, quanto tempo você está lá, etc. e tal, né? Era isso. E a partir disso se faria, então, a concessão. Então, ok, eu vou aprovar o seu cadastro, depois vinha o segundo desafio, que era quanto que eu vou dar de limite, ou seja, o valor que eu vou definir aqui que seria adequado para esse cliente, minimizando os meus riscos. Então, grosso modo, seria essa a modalidade que se fazia antigamente. Não é? E por que eu estou falando se fazia antigamente? Porque hoje você tem o tema do nosso bate-papo hoje, da nossa reflexão, que é a inteligência artificial hoje consegue em 3 segundos, não é o quanto você ganha, onde é que você trabalha, que faz a diferença. Porque a pessoa pode ter um excelente salário, mas não ter educação financeira, ser consumista, não ter controle, gastar mais do que ganha. Então, não é quanto a pessoa ganha, é qual é o perfil de consumo dessa pessoa. É isso que vai importar numa análise de crédito. Percebe o que eu estou dizendo? A pessoa pode ganhar salário mínimo, mas se ela só compra aquilo que ela pode pagar, não há preocupação com ela. Percebe por quê? Porque ela tem um perfil de consumo disciplinado. Não é o valor do salário que vai definir se essa pessoa é uma boa pagadora ou não. Percebe o que eu estou dizendo? E sim o perfil dela. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, existe uma máxima hoje que diz o seguinte: com 10 likes no Facebook, né, a plataforma, o algoritmo sabe mais de você do que sua própria família. Não é verdade? Você já deve ter ouvido isso. Por quê? Porque é assim. Hoje a inteligência artificial consegue traçar o seu perfil muito rapidamente, fazendo uma investigação na rede. Não é? É incrível, mas isso já é uma realidade e isso já está disponível para a gente. E resolve todos esses problemas que eu estou colocando aqui. Por quê?
Porque, como eu estava dizendo, quem compra à vista compra pouco, quem compra à vista quer preço. Não é? Quem compra a prazo sabe que desconto e prazo são incompatíveis. Ou você tem desconto para pagar à vista, ou você não vai pedir desconto porque está comprando a prazo. E isso melhora as suas margens. Não é? Depois você tem o ticket médio. Cliente que compra à vista compra pouco, mede na sua loja, tira a dúvida, pega aí, separa as vendas à vista, né, por cada modalidade. Faça isso. Se o seu sistema aí na loja não entrega, não tem um relatório que entrega essa informação, mapeie, faça esse levantamento e você vai se assustar com os resultados que você encontra. E como é que você resolve isso? Bom, a solução é Meu Crediário. A Meu Crediário é uma empresa que especificamente trabalha com inteligência artificial aplicada na prática para a concessão de limite, para a análise de clientes e para a cobrança. É incrível como ela consegue fazer essa gestão calibrando a inadimplência. Aqui é que está o grande segredo. Como assim calibrando a inadimplência? Porque hoje, em segundos, você aperta um botão ali e basta informar quem é a pessoa que você está analisando e em segundos a plataforma vai dizer para você qual o perfil de risco desse cliente. Ou seja, esse aqui é um cliente perfil A, não é? Um risco baixíssimo de inadimplência, o risco dele é 2%, por exemplo. Não é? Então, você sabe que você, né, fica muito mais fácil você se relacionar, dar o limite, atender. Você sabe que esse cliente do perfil A, deixa o cliente à vontade, comprar o que ele quiser. Por quê? Porque o risco de inadimplência é baixíssimo. Por quê? Porque a inteligência artificial faz essa varredura, analisa o perfil desse cliente e calibra dizendo para você, não é? Qual é o perfil de risco. E assim ele vai dizendo, esse outro aqui tem perfil B, o potencial de inadimplência desse cliente aqui é 5%, esse outro aqui é X, Y, Z e assim por diante. Então, você tem como calibrar, definir qual é a inadimplência que você quer trabalhar. E aí fica uma questão que é polêmica e muita gente debate comigo e depois entende, é verdade, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Que é quando eu digo assim, é fácil você não ter inadimplência, porque no senso comum, a maioria do lojista, a maioria das pessoas pensa assim, menina, melhor inadimplência é inadimplência zero, né? Melhor não ter inadimplência. E não é, isso é um equívoco. Por quê? Porque a coisa mais fácil do mundo é você não ter inadimplência. É só você não dar crédito. Não venda a prazo que você não vai ter inadimplência. É simples assim. Mas o que vai acontecer com o seu faturamento? O que vai acontecer com a fidelização do seu cliente? O que vai acontecer com o seu ticket médio? O que vai acontecer com as suas despesas fixas? E por que eu estou falando isso? Porque aqui está o pulo do gato. Despesa fixa, você entender o que é despesa fixa, para quem não está familiarizado. Mas o mais importante é qual o impacto que a despesa fixa tem nessa conversa toda que a gente está trazendo aqui. Bom, vamos pegar o exemplo do aluguel que eu gosto de trazer. Imagina que a sua loja fatura 100 mil por mês hoje e ela tem um aluguel de 10 mil. Ok, então o aluguel representa 10% do faturamento. Não é? Agora, vamos imaginar que por conta de uma estratégia mais agressiva, uma capacitação do time, sinalização da loja, uma boa divulgação, etc. e tal, você alongou seus planos de pagamento, você tem hoje a ferramenta dentro da loja para disponibilizar isso para você e você dobra as suas vendas. Bom, agora eu estou vendendo 200 mil. Quanto é o seu aluguel? Continua 10, não é verdade? Só que agora ele não é mais 10% do faturamento. Porque antes você pagava 10 mil de aluguel e faturava 100. Agora você continua pagando 10 mil de aluguel, só que o seu faturamento é 200. Então, o seu aluguel hoje é 5% do faturamento. Ele reduziu percentualmente, não é? O que significa no montante faturado. Então, daí vem o segredo. Como é que você reduz despesa fixa? Alavancando o faturamento. E vamos admitir nesse exemplo que eu estou trazendo, você estava faturando 100 mil, não é? E o aluguel era 10%, era 10 mil desses 100. Agora você está faturando 200, então o aluguel, né, caiu a participação dele, né, para 5%. Mas vamos admitir que essa diferença, esses 100 mil a mais que você incrementou de faturamento, foi inteiramente no crediário. Né? Inteiramente no crediário. Ok, então eu dobrei o meu faturamento e porque eu ampliei os prazos, estou trabalhando com o meu crediário, aperto aqui, me calibro e
dou limite, resolvo muito rapidamente, incentivo a venda, tiro todas as barreiras e vou dobrar minha venda. Então, eu abri aqui 5 pontos percentuais de economia no meu DRE, no meu resultado final, porque a minha despesa fixa no tocante, exclusivamente aqui no exemplo aluguel, ele já abriu 5 pontos percentuais de economia. Vamos admitir que, por conta dessa agressividade, eu calibrei minha inadimplência aqui para 5%, ok? Bom, eu sei que 5% vai ser meu custo da inadimplência. Né? Por quê? Porque eu estou calibrando, eu estou dando limite, usando a inteligência artificial, ela vai me dizer assim, olha, até aqui o teu potencial de inadimplência é esse aqui. E você define quanto você quer ter de inadimplência dentro desse estudo, dessa análise que você faz. Não é? Nesse caso aqui eu defini, não, eu vou trabalhar com 5% de inadimplência, que eu vou dar aqui para que eu tenha, no meu resultado final, 5% de inadimplência. Beleza. Então, esses 100 mil a mais aqui, eu vou ter 5% em cima dele, né, que eu não vou receber. Vai ser minha inadimplência, minha perda, vamos colocar assim, meu custo para poder dar crédito. E quem dá crédito tem custo. Mariano, não, eu parcelo no cartão. Tem a taxa do cartão. Quem vende a prazo tem um custo, ou direto, porque você vai administrar, ou terceirizado, quando você paga uma taxa para alguém assumir os riscos. Concorda comigo? Então, se eu vendo R$100 no cartão de crédito parcelado, eu não vou receber R$100, eu vou receber os 100 menos as taxas. Então, eu chamo de inadimplência pré-fixada. Não é? Na prática é isso que acontece, porque você terceirizou o risco. Agora, quando você dá crédito, você assume essa inadimplência. Nesse caso, no nosso exemplo aqui, eu estou travando a inadimplência em 5%. Porque eu estou trabalhando com esse goal, com esse objetivo. Não é? Então, agora, analisa comigo e entenda isso aqui, que aqui é o pulo do gato. Não é? Se eu incrementei aqui esse meu faturamento com uma inadimplência de 5% agora no total faturado, não é 2,5%. Por quê? Porque eu aumentei aqui, eu faturava 100, agora eu estou faturando 200. Aumentei 100 mil. Desses 100 mil que eu aumentei, eu vou ter 5% de inadimplência, ou seja, 5 mil, 5% de 100, não é? Quanto que 5 mil representa no meu faturamento total? Representa 2%, né? 2,5%. Ok, eu não baixei 5 pontos percentuais na minha despesa relativa a aluguel? Agora, eu tenho um monte de despesas fixas. Além do aluguel, eu tenho a folha de pagamento fixa, eu tenho a mensalidade do meu contador, eu tenho a mensalidade das despesas operacionais, como luz, água, internet, não é verdade? Eu tenho um monte de despesas que são fixas. Não é? Essas despesas, elas não se modificam conforme eu alavanco o meu faturamento. Elas permanecem as mesmas, elas caem percentualmente. Então, fazendo esse estudo, você vai perceber que você abre um espaço gigantesco, inclusive para financiamento de capital de giro, para você dar estabilidade para a sua operação. Eu sei que é um tema mais complexo, né? Mas é aí que está a solução. Quem entender isso consegue assim, navegar e abrir velocidade na frente dos concorrentes e fidelizar o seu cliente. Então, resumindo aqui, quais são as vantagens de você utilizar hoje a inteligência artificial dentro da sua loja, né? Especialmente no segmento de calçados e roupas, que a gente sabe que é extremamente desafiador, calçados e roupas, ótica, né? As lojas de eletro, de móveis, né? Dependem diretamente de você ter uma ferramenta poderosa de parcelamento para você dar um instrumento para a equipe converter mais vendas, né? Permitir que os clientes escolham os produtos mais caros, que os clientes comprem mais de um item dentro da loja, é você ter uma boa ferramenta de crédito, né? E que dê, primeiro, agilidade e, mais do que tudo, segurança dentro da operação. E o nome disso é Meu Crediário. Eu garanto para você, a gente tem muita experiência trabalhando aí de ponta a ponta nesse país, com lojas menores, com redes maiores, não é? de porte maior, de faturamento grande, e resolve. A diferença é absurda. O que a gente consegue fazer, o que a gente consegue conquistar de resultados, não é? Definindo exatamente isso. Não, eu vou trabalhar, meu foco é adequar, calibrar minha inadimplência para esse perfil aqui, porque eu faço esse estudo. Né? Aí, resumindo, para finalizar esse raciocínio, alguém pode dizer assim, pois é, mas eu aumento meu faturamento, eu economizo na despesa fixa, porque ela vai cair,
mas eu vou colocar inadimplência e depois eu tenho que fazer antecipação aí de recebíveis e tal para ajustar meu fluxo de caixa, isso tem custo, tem um custo financeiro aí, vai acabar ficando 0 a 0. Pois é, mas vamos admitir que fique 0 a 0, né? Mas vamos lá, vamos pensar. O que eu estou dizendo aqui? Quando eu puxava um DRE, né, um demonstrativo de resultado do exercício, como é que funciona? Faturamento, menos o custo da mercadoria, né, menos impostos, menos as despesas fixas, variáveis, financeiras, resultado. Né? Vamos admitir que fazendo essa puxada aqui, o meu resultado estava dando 20% de lucro. Né? Então, quando eu vendia 100 mil, eu tinha 20% de resultado, ou seja, me deixava aqui 20 mil reais de lucro líquido. Né? Vamos imaginar esse cenário. Agora eu, por conta dessa estratégia, implantei a meu crediário, tenho hoje uma ferramenta que que me permite calibrar a inadimplência, me permite ser mais agressivo e eu dobrei meu faturamento. Né? No entanto, consegui baixar as minhas despesas fixas, mas estou administrando hoje as despesas para poder, calibrando a inadimplência e resolvendo meu fluxo de caixa. Então, o que eu economizei de um lado, eu gastei do outro, ficou 0 a 0. Percebe o que eu estou dizendo? Ok. O que isso significa? Isso significa que se eu estava tendo 20% de resultado, eu vou continuar tendo 20% de resultado. Só que antes eu faturava 100 mil. E aí, quando eu puxava, eu tinha 20% de resultado sobre 100, ou seja, 20 mil de resultado. Agora eu dobrei, eu fui para 200 e eu troquei 6 por meia dúzia, né? Troquei uma coisa por outra. Quanto que eu estou tendo de resultado? Eu continuo tendo 20%. Porque eu mantive a mesma estrutura, só que agora eu estou faturando 200. E quanto é 20% de 200? É 40. Então, ainda que você empate, ou seja, que você gaste tudo aquilo que você economizou na estratégia, você dobra o faturamento, você dobra o lucro que você põe no bolso efetivamente. Percebe que eu estou trazendo aqui? Quem entender isso vai radicalizar a sua transformação de maneira técnica, de maneira segura. Eu não tenho medo de fazer esse tipo de afirmação porque a gente não acha isso. Isso a gente vem praticando há muitos anos que eu trabalho com essa estratégia e porque ela é disruptiva, porque ela contraria o senso comum, pouca gente implementa e isso é até uma grande oportunidade, né? Porque quem entende, quem se organiza, quem coloca as ferramentas, quem capacita o time, organiza a loja, né? Tem esses dados aí bem controlados e implementa a estratégia, ganha um espaço, porque o concorrente, não, isso é loucura, não vai, e você vai e ocupa esses espaços e consegue alavancar seu faturamento e expandir os seus negócios. É impressionante que é dessa maneira que funciona. Então, não tenha medo, faça o teste, faça o piloto, entre em contato com a Meu Crediário, vou pedir para deixar aqui o endereço deles, né? Diga que você viu aqui comigo e olha, eu quero saber como é que funciona, quanto custa, como é que eu implanto na minha loja, né? Faça isso agora mesmo e você vai ver a diferença que você pode conquistar. Pede referência, né? Quem é que já usa? É a melhor maneira de você tirar essas dúvidas. Beleza? Então é isso. Eu quero deixar esse recado hoje e através da inteligência artificial, hoje, das ferramentas mais modernas que existem no mercado, que é trabalhar com um algoritmo muito mais rapidamente do que aquilo que a gente consegue fazer. É a comparação de você querer levantar uma caixa muito pesada na mão, usando a sua força física, e você usar um guindaste, uma ferramenta que consegue fazer com que você consiga levantar toneladas, às vezes mexendo um botão, uma alavanca, e você consegue levantar toneladas que fisicamente seria impossível de levantar. É a mesma coisa, a comparação é isso. A ferramenta permite que você tenha resultados extraordinários, assim, de maneira rápida e prática. Beleza? Então é isso. Melhora os seus faturamentos, o seu resultado, que isso promove transformação e crescimento. E quando você cresce, não é você que prospera, é todo um time que prospera. Você ajuda a construir resultados melhores assim de maneira incrível. O contrário também, né? Quando a gente fracassa, a gente leva muita gente junto, não é? Porque é o time, é toda a empresa que vai junto. Então, prosperar é tudo de bom, não é? E não é só uma questão egoísta, porque a gente distribui prosperidade. Então, pense sobre isso, beleza? Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço, não esquece de deixar seu like aqui. Até mais!